escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 20. Os versículos serão do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz o seguinte: Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. E eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte, pois meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isso Jonatas, para que não se magoe, e na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Queridos, chegamos ao capítulo 20 do primeiro livro de Samuel e algo nos chama a atenção neste capítulo. Neste capítulo, nós vemos, depois de duas investidas contra a vida de Davi por Saul, a primeira quando este estava tocando a sua harpa na presença de Saul, que ele lança a sua lança na direção de Davi e ele consegue escapar. A segunda, quando pela manhã do dia seguinte ele vai na casa de Davi, ou envia os seus soldados, melhor dizendo, para buscá-lo, para que esse pudesse então ser morto. E agora, depois de Davi fugir da presença do rei e ir para uma outra cidade, a Bíblia diz que ele resolve então procurar Jonatas, que era o seu amigo, e então ele procura Jonatas para confirmar o intento, a intenção aqui de Saul de tirar a sua vida. E o que nós vemos aqui é que, para Jonatas, este não era de fato o propósito de seu pai. Para Jonatas, Saul não tinha a intenção, de fato, de matar a Davi, mas era apenas um mal-entendido. Davi lhe declara, conforme nós lemos no versículo 3, que ele sabia que estava apenas um passo entre a sua vida e a sua morte. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Lembra-se de que Davi, há pouco, foi ungido rei sobre o povo de Israel por Samuel, um homem de Deus respeitado? Agora, por que é que Davi está tendo a sua vida ameaçada e que, por mais de uma vez, esteve com a sua vida em risco? Será que uma pessoa que recebeu aí esta unção de Deus não poderia ver Deus se livrando dos seus obstáculos e dos seus inimigos, para que este então pudesse viver as promessas de Deus para a sua vida? Ora, o que nos chama a atenção nesse capítulo 20 do primeiro livro de Samuel é exatamente o contrário. Ou seja, quando nós ouvimos uma canção que tem a letra mais ou menos assim: quem tem promessa é perseguido, esta canção, ela nos lembra exatamente o que acontece aqui. Ou seja, Davi tinha uma promessa de Deus na sua vida, Davi tinha a unção de Deus que já havia sido derramada sobre a sua vida, e agora
né, ele passa a servir o rei que ele iria substituir. E esse rei agora descobre o projeto de Deus e começa a perseguir a sua vida para não perder o reinado. Ei, quando você tem promessa de Deus, as coisas, ao invés de melhorar, elas podem piorar para você. Ou seja, Davi, ele estava lá no campo de seu pai, às vezes sendo humilhado pelos seus irmãos, e cuidando das ovelhas de seu pai, mas ele estava fazendo aquilo que mais lhe agradava, que mais lhe causava prazer, que era, atender ao pedido do seu pai, honrar o seu pai. Agora, Davi vai para a presença de Saul e ele agora começa a ter a sua vida em risco por causa da promessa de Deus. Ei, saiba de uma coisa: quando Deus tem promessa para a sua vida, as coisas vão ficar difíceis, as coisas vão ficar apertadas, porque Deus precisa lhe preparar para que você assuma a promessa que Deus lhe entregou. Se nós formos para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar José passando por um processo semelhante, sendo humilhado, sendo amassado, mas sendo preparado para uma grande obra. Quando as dificuldades vierem sobre a sua vida, lembre-se de Davi. Davi era um homem que foi escolhido entre os seus irmãos. Davi foi ungido rei de Israel, mas nós encontramos este mesmo Davi, depois de ungido, depois de consagrado, sendo ameaçado a sua própria vida por Saul, aquele que não queria perder o reinado. Mas fique tranquilo, se Deus tem promessa e você se mantiver fiel a Deus, Ele vai garantir que a sua vida seja guardada, seja protegida, até que a promessa dele se cumpra na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que em nome de Jesus você viva o milagre e a promessa de Deus. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima reflexão bíblica. Eu espero você. Escuta, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus.